Estamos no ar com o nosso Lumencast, o podcast que quer trazer gestão, conhecimento, inovação e comunicação para você e para o seu negócio. E eu sou a Ana Amélia Massucato e nós estamos aqui com histórias inspiradoras. Eu sou Juliane Guzoni e hoje nós vamos conversar com a Karina Miyake da Silveira, que é uma empresária e empreendedora, presidente do Assim Mulher, o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial de Maringá, mas também uma pessoa que foi referência no esporte, uma atleta. A Karina é admirada por muita gente pela história que construiu, mas nós diríamos, Karina, que essa história toda começou onde? Foi no tatame? Queria agradecer primeiramente o convite, né? E vamos compartilhar um pouquinho dessa história, né, para que a gente possa inspirar outras pessoas. Como você disse, Ju, foi no tatame, sim. Eu sou faixa preta de judô. Junto com os meus irmãos, nós nos formamos faixas pretas, então a gente tem uma história de bastante tempo de tatame. Estamos aí no esporte desde criança, né? E a gente foi se consolidando nas artes marciais, representando a cidade, o estado, também já representei o Brasil em competição internacional. E de lá para cá, né, construindo toda essa história dentro do esporte, nasceu a SEMES Academia, que hoje em Maringá nós temos 3 unidades, né? Então toda essa afinidade com o esporte, vendo como o esporte ele é transformador na vida das crianças, das pessoas, nós quisemos dar continuidade nesse ramo de atividade aqui na cidade. Karina, mas você seguiu nessa linha do esporte? Ou qual foi a outra formação profissional que você teve? Qual escolha você fez para sua vida, inicialmente? Quando a gente chega num alto rendimento do esporte, ali entre 18, 19, 20 anos, né, que está na época de você optar por uma formação, aí você tem que fazer uma escolha. Ou você entra numa faculdade, ou você realmente acaba, né, indo para grandes centros para virar um atleta de ponta, né, e poder fazer todo o seu preparo ali para competições de alta performance. E na época, né, isso há uns anos atrás, meus pais não permitiram que a gente, né, largasse os estudos. Então, não, pode praticar, mas tem que conciliar o estudo. E aí eu acabei optando, né, por iniciar uma faculdade na UEM, fiz Direito na UEM, então minha formação acadêmica é na formação de Direito. Que bacana. E você falou dos seus pais, falou dos seus irmãos. Vocês eram quantos irmãos? Isso, nós somos em 4 irmãos, né? Todos nós nos graduamos faixas pretas e eles seguiram na área da educação física. Então tem uma irmã que é mestre, um irmão que é especialista, um irmão que é um professor doutor na universidade, e eu fui para essa área mais do direito, mais empresarial, que deu um suporte muito grande quando nós tivemos que assumir a gestão das nossas unidades. Isso foi uma coisa, eu tô aqui imaginando essa família, né? O pai e a mãe, de repente, coloca todos os filhos no judô. Foi uma estratégia mesmo? O pai e a mãe ali, eu falando, não, vamos colocar no judô porque vai desenvolver disciplina. Como que é? Foi algo pensado para vocês? As artes marciais, de uma forma geral, elas trabalham muito essa questão de disciplina. Mas assim, começou mesmo porque meus irmãos eram muito arteiro. Muito arteiro. Não dava conta em casa, não davam conta deles. Vamos colocar no judô, para ver se o judô dá jeito. Vamos colocar lá com o Nagahama, entendeu? Que é um sensei... Só os irmãos. Só os irmãos começaram, né? Que são os meus irmãos são os mais velhos. Então, eles que iniciaram nas artes marciais, mas por questões de disciplina mesmo, né? Porque eram muito arteiros, muito bagunceiros. E aí, depois, quando você está inserido nesse esporte, você vai vendo que não é só disciplina, que cria-se habilidades, né? Trabalha-se muito a questão de autoestima, de autoconfiança, de que você, para ser um campeão, você precisa trabalhar muito isso antes, né? No judô são quedas, são projeções. O judô é aquele que pega no kimono e joga, né? Então, para você se tornar um campeão, seja nas artes marciais ou na vida, tem muito bastidor, tem muita queda antes. Karina, mas tem um detalhe no judô que é importantíssimo. Você falou que você pega no judô, pega no kimono. No judô você pega no kimono do adversário e projeta, derruba o adversário. Mas sempre com muito respeito, seguindo regras e uma disciplina impecável. Isso. No judô tem alguns princípios que norteiam o judô.
Um deles, primeiro, o respeito ao próximo, por isso que quando vocês assistirem qualquer luta, né, ou pessoalmente ou na televisão, hoje está muito evoluído as transmissões na televisão, primeiro a saudação, o cumprimento é abaixar a cabeça. Isso quer dizer respeito ao próximo, obrigado por você estar aqui para lutar comigo. Então, esse é o mandamento principal. E depois, entre os princípios do judô, às vezes fala assim, nossa, mas que agarração é essa, né? Que agarração é essa? No judô, tem um princípio que é usar a força do oponente. Então, quando você vai para uma luta, você fica todo momento ali naquela disputa de pegada, tentar usar a força dele para projetar ele. Então, essa é a inteligência por trás. E não é diferente da vida. Entendeu? Você utilizar as oportunidades que você tem para você se destacar, para se alavancar, para usar, às vezes, uma fragilidade para que você tenha um ganho, um sucesso naquele empreendimento, naquele ganho. Então, essa inteligência por trás da arte marcial ela é muito encantadora. Bom, eu ia falar uma coisa. E são muitas quedas, né, Karina? Muitas quedas. A gente estava até falando aqui um pouquinho antes que a gente mais perde do que ganha. Mas isso também faz parte da nossa vida e do aprendizado que o esporte pode oferecer. Com né? certeza. Como é uma modalidade de projeção, às vezes a pessoa assiste pela televisão, meu Deus, quebrou alguma coisa. Mas, gente, o corpo ele é trabalhado, ele é treinado para essas quedas. Então, você cai muito durante os treinos, durante as competições, durante os campeonatos mesmo, os bastidores disso é só queda, judô é só queda. E a hora que você é projetado, na verdade... Tipo, o atleta não sente absolutamente nenhuma dor, nada, né? A não ser que seja uma lesão ou alguma queda que tenha alguns regramentos que devem evitar, principalmente por proteção de pescoço ou de braço. E aí, respeitando essas regras, tudo tranquilo. Ou seja, é preciso aprender a cair. É preciso aprender a cair. Na vida. Uhum. Exatamente. Antes de você jogar, você precisa aprender a cair. E entender que cair faz parte, né? Karina, uma coisa... que já está projetando aqui, um assunto que já está projetando, que eu estou olhando você falar, estou pensando assim, caramba, não é à toa que ela hoje tem esse sucesso com a SEMES, tem essa visibilidade e essa referência no Assim Mulher, por toda essa disciplina que você construiu. Os seus pais não eram da área, seus pais não lutavam judô. Não. Meu pai era advogado e minha mãe é professora de matemática. Professora de matemática. Isso. E aí, como surgiu a SEMES, então? Isso. A SEMES, ela veio desse anseio dos meos pais verem o quanto o esporte ele é incentivador, ele é bom na formação das crianças, né? 4 filhos judocas, né? Vamos abrir alguma coisa que tenha relação com o esporte, porque isso vai ajudar mais gente. Então, a SEMES, ela surgiu desse anseio, de nós termos, tanto que o nome da SEMES é Complexo Esportivo, ou Centro Esportivo Miaki da Silveira. Né? Então, ele veio de ter esse complexo de atividade física, onde a gente atende crianças desde 4 meses de idade na natação até a terceira idade, para mostrar o quanto a atividade física, o quanto o esporte ele é benéfico para as pessoas. E a SEMES surge ali... com vocês ainda adolescentes, novos? Que momento da vida vocês estavam? Porque teu pai, imagino caramba, teu pai e tua mãe, além de tudo, grandes pais e mães, né? De investir na educação dos filhos. Aí chega um momento que fala assim, não, vamos empreender, vamos criar um negócio para essa molecada trabalhar. E aí, vocês estavam com quantos anos? Olha, eu estava com 21 anos, eu me formei com 21, eu estava com 20 anos quando a SEMES abriu. Faz um tempinho, né, gente? Fazem 27 anos que nós temos a SEMES, né, que tem a empresa. Então, meus irmãos são mais velhos, né, nós somos em 4 irmãos. Os homens são mais velhos e as meninas são mais novas. Então, meus irmãos já estavam, né, no mercado de trabalho, já estavam. Nós temos um irmão que é professor da universidade, também dessa área de atividade física. Então, nós somos muito envolvidos com o esporte na cidade de uma forma geral. Mesmo tendo um negócio, né, de atividade física, mas nós temos várias participações em vários setores que movimentam o mercado fitness, o mercado de atividade física na cidade. Mas olha que interessante a história da Karina. Os pais perceberam que o esporte seria um bom negócio. Primeiro porque ela falou que os irmãos eram muito peraltas. Só os irmãos, né, Karina? Só os irmãos. Você não. Ela não falou por que ela entrou, depois, né? Ela veio depois, mas os irmãos eram muito peraltas, foram
para o judô. E ela se inspirou, provavelmente, na Peraltice ou no judô, né? Mas olha que interessante. Provavelmente isso deu resultado. Fez efeito, né? Transformou a vida das crianças, desses jovens, da família. E aí que eu disse que o pai deve ter percebido que é um bom negócio. E abriu o complexo esportivo. Foi assim. Isso, foi isso mesmo, Juliana. Essa foi a trajetória, essa foi a inspiração para que nós entrássemos nesse segmento de mercado. Eu achei interessante do que ela falou também a respeito da missão. Que toda empresa tem uma missão. E, pelo visto, a missão de vocês não era só transformar a vida da família, mas também transformar a vida de outras pessoas. Transformar a sociedade, levar esse benefício que o esporte traz a toda a comunidade. Então, a SENS nasceu com essa missão também. Então, a nossa missão é atender famílias para que elas sejam ativas e felizes. Ativas porque a gente veio de um período muito crítico agora que foi a pandemia, então as crianças nascidas na pandemia, as crianças que não puderam retornar rapidamente para as escolas, quando pôde voltar a uma rotina normal, nós encontramos crianças com muito problemas de coordenação motora, de interação social. E a gente refez isso, então todos os nossos planejamentos, calendário pedagógico, atividades, ela tem o objetivo de resgatar tanto a convivência social, a melhora do relacionamento e principalmente fazer com que essas crianças voltem ali a ser ativas novamente, que possam virar cambalhota, que possam brincar, que possam correr, porque foi realmente foi um período muito crítico, né, que nós vivemos. Sim. Agora, Karina, em que momento você saiu do cenário, né, de ser atleta para se tornar uma empreendedora, assumir a academia? Como é que foi essa mudança, né, de atleta para empreendedora? Sim, durante todo esse processo, quando nós tivemos que assumir, o que a gente foi buscar? Como eu não tenho a formação de educação física e acabei indo para uma área mais administrativa, eu acabei me formando em direito, fui para uma área mais administrativa, mas fui buscar capacitação em gestão, em finanças, né? Temos uma parceria de muitos anos com o Sebrae, que traz várias capacitações para pequenas e médias empresas, então foi muito rica essa troca. E de lá para cá, o que a gente mais busca, né, tanto que um dos nossos valores é a melhoria contínua e estar próximo de pares, né, de colegas do mesmo segmento. Com isso, fundamos o NUSA, o Núcleo Setorial de Academias. Essa foi o início do nosso relacionamento com a ASIM, com a Associação Comercial. Então, o Núcleo Setorial de Academias ele faz parte do programa Empreender. É o segundo núcleo mais antigo da associação. Nós estamos há 20 anos e começamos esse relacionamento mais associativista. E aí vieram as capacitações, os contatos, o desenvolvimento mais para o lado profissional. Como é que funcionam esses núcleos setoriais? Olha, os núcleos setoriais, eles são um dos grandes produtos que hoje a associação ela disponibiliza para os pequenos e médios empresários. São 84 núcleos de vários segmentos, né? E que você pode, uma vez sendo afiliado, iniciar a sua participação, para que ali você receba informações, capacitação, networking, e aí todo o conteúdo, né, tudo que a associação pode ofertar para os seus filiados. Ou seja, você coloca todas as empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, no mesmo ambiente, ou seja, você e os concorrentes, para que todos se ajudem, mas ao mesmo tempo cresçam juntos. Mas isso gera muito aprendizado, né, Karina? Quando você começa a participar dessa veia mais associativista, existem algumas capacitações que são fundamentais para que dê certo e que os colegas não os encarem como concorrentes, né? Porque são todos do mesmo segmento. Então eu falo assim que, nossa, mas vocês vão ficar discutindo máfia, cartel, o que vocês vão ficar falando ali, né? Então a gente procura traçar estratégias, na verdade, dentro do planejamento estratégico. Esses núcleos eles são acompanhados por um facilitador, um consultor que orienta também, então ele tem um embasamento, ele tem um planejamento e a gente procura trabalhar conteúdos que tragam benefício para o segmento e não exatamente a estratégia do seu negócio. E aí quando você sai da estratégia do negócio e vê a forma de uma forma mais macro,
né, o quanto pode ser benefício para o segmento, aí a gente elimina um pouco essa questão da concorrência e dos atritos. Essa é uma das grandes lições. Quando você olha para o concorrente, para aquela pessoa que está no mesmo segmento de mercado que você, mas você deixa de vê-lo apenas como um concorrente. Ele é um parceiro, ele é uma pessoa que está disponível para uma troca, ou seja, é alguém que pode te ajudar a crescer. Perfeito. Mas é algo que, agora voltando no começo da nossa conversa, é algo que a gente pode assemelhar do meio da gestão ao judô. O respeito ao próximo, que o meu concorrente não é meu inimigo, que as forças que o derrubam são as suas próprias forças, eu não preciso derrubá-lo, as forças que os fazem crescer são suas próprias forças, e que aí trazendo para um meio associativista, se a gente concentrar as nossas forças, a gente cresce junto, todos crescem, né, Karina? Perfeita essa analogia, perfeita, tem tudo a ver. E eu destaco duas grandes ações desenvolvidas pelo núcleo, só para exemplificar, na verdade, o como você, com o seu próprio segmento, você pode crescer, fazer com que a coisa cresça. Então, nós tivemos a criação do Sinacad, que é o sindicato patronal das academias. Antes nós éramos submetidos a Curitiba com todo o regramento de uma capital. E aí quando nós fundamos de forma local, trouxe muito mais proximidade com a nossa realidade. Então esse foi um avanço. Hoje o material que é construído ali, aí obviamente vou dizer que a gente utilizou muito do curso de Direito para que nós construíssemos uma convenção coletiva. Ela é referência no Brasil inteiro. Então muita gente nos faz contato para saber como é que foi esse desenvolvimento. E a outra frente, mais recente agora, foi que o Núcleo Setorial de Academias ajudou a construir os protocolos de segurança junto com a vigilância sanitária para a retomada do comércio, né, na pós-pandemia. A gente entende que não existe uma única linha, um único caminho de aprendizagem ou de aprendizado. No meio empreendedor, assim como em qualquer área da vida, você vai convivendo com pessoas, aprendendo em cada momento da vida, em cada área, de uma maneira diferente, mas lá no fim dessa caminhada é que você percebe o quanto cada momento da sua vida foi importante, foi um aprendizado, ajudou você a crescer. Cada pessoa com quem você conviveu trouxe um aprendizado e um crescimento. É uma construção, né? Na verdade, é uma construção. Uma construção premiada pelo conhecimento, né, Ana? E a Karina hoje é fruto de todo esse aprendizado. No início ela disse, olha, eu fiz judô, fui judoca, faixa preta, fiz direito, mas foi para o empreendedorismo, foi para a gestão. E veja que tudo que a Karina é hoje é resultado de todas essas forças, todo esse conhecimento que ela adquiriu durante a vida. E hoje a Karina está à frente da Assim Mulher. Como que isso chegou até você, Karina? Então, é exatamente isso. Foi uma construção. Então, por estar envolvida muito ali no núcleos setoriais, com várias ações à frente, né? Eu falo que a gente ia para frente da Secretaria de Saúde, ia para frente da Prefeitura, né? Houve um certo destaque para que o convite viesse, né? Para estar à frente de um conselho tão significativo quanto é o Conselho Assim Mulher dentro da nossa associação comercial. Então, quando o professor Barbieri, que inclusive já esteve aqui recentemente, ele foi escolhido para ser ganhou, na verdade, a eleição para ser o presidente da Assim, ele fez o convite. Nós tínhamos já um relacionamento de associativismo fora, por ele ter sido presidente do Sindicato das Escolas Particulares e eu do Sindicato das Academias, então a gente já se conhecia há bastante tempo, e ele fez o convite, mas por essa veia associativista, por eu acreditar, né, muito também, e eu penso que ele deva observar isso, em servir a instituição, estar realmente envolvido para contribuir, porque ali são todos voluntários. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, Karina, o presidente vai ganhar quanto? Eu falei, não, gente, é voluntário. É um trabalho voluntário. É outro tipo de ganho, na verdade, você né? ganha, né? Você vai tipo ganhar conhecimento, você vai ganhar engajamento, você ganha projeção também do seu setor, do seu núcleo, né? Isso é importante. Então, quando nós imaginaríamos né? Eu compartilhei isso com os meus colegas,
alguém do núcleo de academia sendo convidado para presidir um conselho. Então foi assim, foi um convite muito honroso, né? Eu fiquei muito lisonjeada com a confiança principalmente, mas foi uma construção, não foi de um dia para o outro, não. Mas é um belo exemplo de que quando você busca crescimento, se você quer crescer mesmo, você não vai crescer sozinho. Quando você se movimenta, você reúne pessoas, você trabalha para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos seus pares, do seu setor, você leva muita gente com você nesse crescimento. Você vai se destacar, mas ninguém se destaca sozinho. Você vai chegar numa posição de destaque se você trouxer muitas outras pessoas com você. Eu acredito que essa é uma lição grandiosa do associativismo e que vale para qualquer momento da nossa vida. É um legado que você construi, né, Juliana? É um legado que a gente constrói para perdurar não só naquela sua gestão, mas sim para o benefício de todos ali que contribuíram, que participam. Então, hoje, eu fico assim, admirada. A gente conhece muitos donos de academia aqui falando agora, né? E como eles, o respeito, a reciprocidade, a amizade. É muito difícil ver em qualquer outro segmento, às vezes, o seu concorrente te aplaudir. E então é muito gratificante. Eu tenho muita gratidão por ter esse grupo de empresários, né, comigo nessa jornada. Caramba, bom, hoje acredito que não posso dizer já que talvez seja uma consolidação, mas é um estágio que você chegou desse projeto de vida que começa lá atrás, né? Com seus pais investindo no judô por uma questão de disciplina, depois vem vem o empreendedorismo em toda essa história. E para onde vamos? O que a Karina ainda almeja? Quais são os projetos de futuro aí dentro do empreendedorismo e dentro também desse setor de academia? Olha, no setor de academia em especial, hoje eu já integro conselhos estaduais e nacionais. Então, existem muito trabalho sendo realizado a nível nacional. Por quê? Porque as leis que nós temos são muito antigas, muito defasadas. Onde a academia ou o setor de saúde... Saúde não, desculpa. O setor de academias e escolas de natação, eles são encarados como entretenimento. Por isso que a gente demorou para abrir, porque nós estamos lá no setor de bares, restaurantes e casas de festas, quando nós deveríamos estar no setor de saúde. Porque até convocados para atuar na pandemia, os profissionais de educação física foram. Então, existe uma frente de trabalho muito grande para mudar isso. Isso é um enquadramento mundial. Então, nós temos vários líderes nacionais trabalhando para fazer essa mudança. Em relação ao nosso segmento, esse é o grande anseio hoje, porque uma vez nós mudarmos esse patamar, nós vamos ter os profissionais de educação física num nível mais, com um reconhecimento maior, como fisioterapeutas e como os médicos. Por quê? Gente, a educação física ela é o preventivo. É antes de chegar no médico. Se você cuidar de você, você não vai precisar do médico, né? Você não vai precisar utilizar os recursos aí da saúde e ter um gasto, né, para o município em relação a isso. Então, é um trabalho que a maioria dos gestores que estão envolvidos nesse projeto tem defendido e tem trabalhado de forma nacional, para conscientizar principalmente quem? Os nossos legisladores, que são quem tem a caneta na mão para mudar essas leis. Né? Porque não é uma questão também de estética, como muita gente ainda Não, muito pensa. pelo contrário, Juliane. A pandemia, ela fez mostrar que não é essa. Mas aumentou essa busca agora o mercado por questão de saúde. O mercado está aquecido, mas ainda é um setor que não tem a devida valoração. Então, a gente vem buscando essa construção de uma forma que vai beneficiar todos, né? Em especial no Conselho Assim Mulher, o qual eu estou presidindo, né? Esse ano, a nossa gestão vai até o ano que vem. O grande desafio é que eu falo assim, nós somos um conselho com 50 mulheres, né? Todas líderes, todas empresárias ou executivas. E o grande desafio que nós colocamos no nosso planejamento esse ano é que essas mulheres elas sejam realmente lideranças femininas. Então, quando se falar em conselheiras do Assim Mulher, que elas estejam à frente de projetos,
de servir a comunidade, de ser líder na sua empresa, de disseminar todo essa bagagem feminina que vem num escopo de sensibilidade, mas também de muita competência. Porque existe uma cobrança no mundo todo por mais espaços para as mulheres ocuparem, por uma maior presença da mulher em diversas instituições, em diversos setores, no social, na política, no mercado de trabalho. Mas é muito interessante nós olharmos para o que já se abre para a mulher. E o Assim Mulher é um exemplo disso, né? Um espaço que abre para que lideranças estejam presentes e em ação. Presentes em ação e sendo preparadas, Juliane, porque hoje você estar à frente de um microfone, às vezes isso não é para todo mundo. Então, o que nós queremos? Que realmente ali a gente consiga desenvolver, não só ter a competência, mas ter a competência e conseguir transmitir isso como referência na nossa cidade. Eu preciso perguntar antes, Sempre te interrompendo. antes de eu respirar. Mas não sei se é minha ignorância também, né? Eu queria que a Karina explicasse um pouquinho o que faz o Assim Mulher, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo, assim como eu, têm essa dúvida. O Assim Mulher, quem é que pode participar? O que o Assim Mulher pode oferecer para as pessoas? Uhum. O Assim Mulher, ele tem, como eu disse, são 50 conselheiras que representam a casa. Primeiro assim, acho que eu vou voltar um pouquinho. Então, primeiro existe o conselho da Assim, e dentro desse conselho existem outros 6 conselhos que estão abarcados nesse conselho maior. O Conselho Assim Mulher é um desses 6 conselhos, como o Conselho do Jovem Empresário, como o Conselho do Comércio. Então, o Assim Mulher é um desses conselhos. Exatamente como você disse, para que nós tenhamos mulheres à frente também, né, da instituição. E o objetivo dela é representar, então, a Assim em vários braços, em várias entidades dentro da nossa cidade. Então, nós temos conselheiras no CONSEG, temos conselheiras na Câmara da Mulher, temos conselheira no Conselho de Permanência de Acessibilidade. São várias frentes de trabalho que chegam demandas e aquilo que a gente consegue disponibilizar, agilizar para que efetivamente essas entidades tenham retorno. Na contrapartida, que essas mulheres sejam desenvolvidas e preparadas para serem líderes representativas da associação comercial. Eu ia dizer que a gente gravou recentemente com a Rose, do Sebrae, que é o núcleo feminino. Foi um episódio muito bacana. Bastante gente que assistiu, né, deu esse feedback. Falou, nossa, assisti aquele episódio. Teve uma cliente minha de São Paulo que falou, assisti aquele episódio que vocês falaram sobre as mulheres. Eu me senti tão incluída. Uhum. E principalmente as mulheres, né, que puderam ver e assistir, agradeceram. Você, Karina, né, como Assim Mulher, me fala um pouquinho da sua visão ainda desse desafio que a mulher tem no mercado, né, desse posicionamento da mulher, esse mercado que por muitos e muitos anos foi dominado pelos homens e agora vocês fazendo tanta diferença, né, como gestoras, como empreendedoras. Como que você vê esse desafio ainda? É muito grande? Tem muita conquista para a gente poder atingir? Como que tá? Olha, obstáculos, eu acredito que independente de qualquer atuação que você for fazer, a gente vai encontrar. Seja no mercado de trabalho, seja na sua empresa, seja na inclusão de mais mulheres à frente de lideranças. E a gente tem que ir superando eles. O que eu posso te dizer é que existe muita gente, muita mulher apta e competente. O que nós precisamos fazer é evidenciar e abrir frentes e oportunidades. E aí nós vamos ter mais mulheres em cargos de liderança, né? Isso já vem acontecendo, né? A gente teve um lançamento recente agora do empoderamento feminino da Cirmei Amaral e a gente pôde perceber quantas mulheres já estão à frente de projetos. Então isso é um movimento que eu acredito também, assim, posso estar equivocada, mas Maringá vem com uma frente de muitas mulheres ativas. Isso eu acredito na pandemia
muitos negócios acabaram se desfazendo, muitas mulheres tiveram que às vezes sair dos bastidores e virarem protagonistas ali para manter a sua renda familiar, para que não deixasse, né, a situação ficar mais precária. Isso incentivou e tem incentivado mulheres a estarem à frente das entidades, dos negócios, das empresas. Então eu vejo um horizonte muito propício aí para aumentar a participação cada vez maior das mulheres. E esse posicionamento, Karina, ele é primordial, porque muitas vezes nós fazemos escolhas, mas muitas outras vezes nós não temos escolha. Nós somos colocados diante de desafios e precisamos assumir esse desafio, simplesmente fazer. É isso que muitas vezes define a nossa vida, nos coloca num outro caminho, num outro patamar. E aí eu quero só fazer um resgate aqui de um detalhe da sua história que eu acho que faz diferença e também mostra como a mulher muitas vezes se posiciona, precisa se posicionar e não fugir da raia, como dizem por aí. Porque quando o seu pai montou o complexo esportivo, a ideia era que ele administrasse. Sim. Mas ele não chegou a administrar. Sim. Você não fazia planos de administrar a SEMS, o complexo, as academias. Mas houve uma mudança de rota. Isso, Juliane, como eu comentei com vocês antes um pouquinho, né, nos bastidores, que quando nós inauguramos a SEMS, 30 dias depois nosso pai faleceu. E aí nós não tínhamos escolha, porque é óbvio que ele que era o mais experiente, né, tinha mais know-how para conduzir o negócio. E simplesmente nós tivemos que assumir. Eu e meus irmãos, minha irmã era bem novinha ainda, então mais eu e meus irmãos, e aí cada um foi fazendo o que achava que sabia. Então foi um começo muito truncado, né? Primeiro pela perda, óbvio, foi uma perda muito repentina, mas depois por falta de conhecimento, E aí talvez o judô tenha entrado nessa persistência, vamos, que vai dar certo, né? E isso muda. Isso mudou a rota. Muda o rumo da história, muda a rota. Muda a rota. Ela falou do judô, né? Vai cair, mas vai continuar lutando. Nessa época ainda, você 20 anos que você já falou... éramos faixas pretas. Você já era faixa preta, mas você ainda não tinha terminado a faculdade. Não tinha terminado. Bacana. E aí você foi trabalhando essa gestão, cada um assumiu uma frente, como que foi? Como que vocês dividiram a gestão da academia? Foi mais ou menos isso. Quem tinha mais habilidade para a área técnica, que eram os formados em educação física, assumiram a área técnica. Eu que vinha da formação do direito, acho que eu estranho um pouco direito com administração, acho que é tudo meio... Não, mas é bem diferente. Na prática é bem diferente. Muito foi aprendido na prática. Exatamente. Também, né? E capacitação, né? Aí nós fomos buscar capacitação para que realmente o negócio desse certo. Que aí é o desenvolvimento da liderança. Exatamente. Porque a Ana Amélia perguntou, como é que faz para participar do Conselho Assim Mulher? Como é que faz para chegar lá, para se envolver, ou para se tornar uma presidente do conselho, ou presidente de uma entidade como a Assim? É o desenvolvimento da liderança. E você nunca está 100% pronto. Você não é faixa preta na liderança. Exatamente. Cada dia uma construção. Eu acho que estar aberto a essa melhoria contínua. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente vê pessoas que às vezes estão numa faixa etária de idade, até mais que nós, com 60, com 70 anos, e eu vejo que tem uma abertura para ainda conhecer, ainda descobrir, ainda desvendar. E isso no empreendedorismo você não é todo mundo que está apto ou que tem isso como vivência. Então, quando você encontra pessoas assim, não tem barreira de sexo, não tem barreira de idade, realmente as coisas vão acontecendo. É a vontade de fazer a diferença. É o desejo de mudar, é o desejo de fazer a diferença, é o desejo de construir, o desejo do novo, de sempre fazer o melhor. Eu acho que a sua história vem, assim, mostrar muito isso para nós. E uma constância de propósito. Eu sei onde eu quero chegar e eu vou caminhar para lá. Essa fala que você acabou de trazer para a gente aqui na mesa também, o capacitar-se. Nós somos instrutores, nós somos treinadores, ajuda palestras, eu faço palestra, a gente dá treinamento. Eu costumo falar nas minhas consultorias, gente, a gente tem tanta fonte de treinamento, de capacitação. Um próprio podcast como esse, né, que a gente está aqui aprendendo um pouco com a sua história, hoje nos dá a oportunidade da gente
buscar conteúdos de uma forma rápida, dinâmica, conteúdos de qualidade. É claro que a gente tem que fazer aquela curadoria do conhecimento para a gente não pegar qualquer tipo de conteúdo, mas a capacitação ela está muito à mão da gente, né? com as empresas de treinamento, como é o Lumen, como é a empresa da Juliane, e também, acredito eu, como você trabalha também com os seus alunos. Então está à sua mão, está lá na sua mão, é só a gente buscar, né, Juliane? É o conceito do lifelong learning, né? Você aprender sempre, full time. Full time. E nós estamos ouvindo a Karina e aprendendo, e nos inspirando com a história dela, e imaginando que muitas outras pessoas têm esse desejo de conquistar, de romper barreiras, de encarar os desafios. Às vezes falta coragem. Atitude. Atitude. É o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Ou seja, eu sei que eu tenho que buscar conhecimento, eu sei até onde buscar e como buscar o conhecimento, mas se eu ficar parado... Eu vou fazer quando? Eu quero falar sobre atitude, eu quero só fazer um parêntese aqui e falar assim, você está curtindo esse podcast, vou pedir a sua atitude e se inscrever no canal. Muito importante se inscrever para que esse podcast chegue até mais pessoas, para que a gente possa escalar. Quando você se inscreve no canal, você escala esse canal para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Dá o seu joinha, marque, porque a gente tem tido conversas muito legais e como tem uma conexão entre as conversas dos nossos convidados. Falamos agora há pouco da conversa que a gente teve com a Rose, e a conversa do Barbieri volta nessa mesa hoje também, ele como presidente da Assim, mas o quanto que ele falou também do capacitar-se. Então, como é legal ouvir pessoas que inspiram, né? Por isso que a gente fala de histórias inspiradoras para o seu negócio, pessoas que inspiram. E você, de fato, desde a hora que eu vi o briefing do podcast de hoje, né, já comentei com a Ana, falei, nossa, hoje tá especial, hoje tá diferente. Muito Hoje bacana, vamos pro né? tatame. Karina, se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão hoje assistindo nesse momento esse podcast, o que é que você deixaria como uma mensagem, né? Para quem está no mundo dos negócios, para quem está batalhando, em busca de desenvolvimento, o que é que você diria? Olha, eu vou fazer uma defesa associativista agora. Quebre a sua objeção. Olhe para o seu segmento, aproxime-se dos seus colegas, parceiros de mercado, que você vai alavancar o seu negócio. Muito bem. Muito bem. E eu acho que a mensagem que a Karina também deixa é, olha, não tem idade, ela falou isso, não tem idade, não tem sexo, não tem nada que pode te parar se você tem vontade, se você tem determinação, se você tem disciplina. Então, a gente só tem a agradecer pela sua presença aqui, Karina, e por essa história tão bonita que você conta para nós. Pessoal, gratidão hoje por estar aqui, relembrar vários episódios, né? Lá do passado, das SEMs, da construção, do início. Sempre, quando a gente volta ao passado, né? Vem emoções, vem memórias muito positivas de toda essa caminhada. Karina, Obrigada. A gente está falando das SEMs, eu acho que é justo a gente deixar aqui. A SEMs hoje tem quantos alunos a SEMs tem? Olha, nós atendemos hoje aproximadamente 3.000 alunos, né? Nós estamos em 3 endereços aqui na cidade. Vai lá no Instagram, sems@sems, lá tem... Sems@sems. Desculpa, Sems Academia no Instagram, @Sems Academia. E lá você já consegue ter direcionamento da localidade, né? Da localização de cada unidade. Não, mas vamos falar, não tem problema não. A gente fala onde tá, porque quem tá em Maringá? Nós temos uma lá no Jardim Imperial, na rotatória ali da Alexandre Rasgolaef, isso. Né? Uma aqui mais próxima do Parque do Ingá, na Marcílio Dias, e a nossa unidade mais nova, que é a da Avenida Gastão Vidigal, ali próximo, um pouquinho para frente do aeroporto antigo. A Karina não veio para isso, tá, gente? Eu que tô, mas é importante. Acho que é um parceiro nosso que veio, que colocou o seu tempo aqui com a gente, que foi a todo momento, né, muito solícita com a gente. E já pegando essa dica dela, que a academia é uma questão de saúde, não é uma questão de estética, então se você está precisando olhar para sua saúde, tá aí uma dica também da SEMs. Fica a dica. Agradeço a dica. Fica a dica, gente. Karina, muito obrigada pela participação e que você tenha cada vez mais e mais sucesso e que inspire sempre muitas outras pessoas. Você já é uma inspiração, né, Juliane? Obrigada, muito obrigada, Karina. Obrigada. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Foi muito bom
contar com a sua presença, muito bom contar com a sua presença, Karina. Obrigada. Muito legal.